Olá pessoal, bom, aula de hoje nós começaremos a estudar as proposições, tá? Bom, o conteúdo que eu vou falar hoje nesse vídeo diz respeito à seção 2 da apostila, tá? Então aqui é basicamente uma página para a gente estudar, tá? Vem até aqui nessa parte. Lembrando que é a apostila que eu chamei de apostila proposição. Bom, o primeiro conteúdo que a gente vai estudar esse ano é o conteúdo de lógica. E os elementos básicos da lógica são o que chamamos de proposições, tá? O que são proposições? As proposições podem ser interpretadas nesse curso como sentenças da língua portuguesa, tá? Mas não será qualquer sentença. Bom, na aula de hoje eu vou explicar então quais são os tipos de sentenças, ou seja, frases, que poderão ser chamadas proposições, tá? Então, ó, o que a lógica estuda? Vocês têm que ter na cabeça que tudo que a gente faz na matemática tem que ser explicado por quê. Tem que ser provado que aquilo que eu estou afirmando é verdadeiro, pode ser feito. Aí na lógica nós estudamos as relações entre essas proposições para que nos ajude a dizer quando que eu estou realmente demonstrando um teorema, quando aquilo que eu estou falando dentro da matemática está correto. Então a ideia é basicamente de criar regras que me expliquem como que faz para pensar matematicamente, de forma correta, tá? Bom, já falei então, as proposições podem ser interpretadas como sentenças da língua portuguesa. E primeira coisa, não vai ser qualquer sentença, tá? Não é qualquer frase, são apenas aquelas sentenças declarativas, ou seja, as afirmações, tá? Porque elas já são suficientes para o nosso estudo. Então, para começar, a primeira coisa, uma proposição é uma afirmação, ok? Vejamos alguns exemplos. Então, primeiro aqui, 2 é um número natural. Isso é verdadeiro. Um minuto aqui. Exemplo 2. Num triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é a soma dos quadrados das medidas dos catetos. Também é verdadeiro, que é o teorema de Pitágoras. Terceiro exemplo. No contexto da geometria euclidiana, isso aqui é verdadeiro. Por 2 pontos passa uma única reta. Quarto exemplo, a soma de dois números pares é um número par, também é verdadeiro. Quinto exemplo, raiz quadrada de 2 é um número irracional, também é uma afirmação verdadeira, né? Agora, exemplo 6, claramente falso. A lua é feita de queijo. Exemplo 7, que Palmeiras não tem mundial, verdadeiro. 8, 4 é um número primo. Isso aqui é falso. Então, por quê? Só para relembrar, o que é um número primo? É um número que possui apenas dois divisores. Exatamente dois divisores, tá? Número 1 e ele próprio. Então, o 4, então não é um número primo porque 2 divide 4. Tá? Porque o 4 pode ser escrito como 2 vezes 2. O número que é primo, por exemplo, o número 5. Os únicos números que dividem o número 5 é o 1 e o próprio 5. O 13 é um número primo, que os únicos números que dividem o 13 são o 1 e o 13. O 19 e assim por diante. Tá? O 2. Então isso aqui é falso porque 2 divide 4, e portanto 4 não é primo. Exemplo 9. 4 é um número positivo e 3 é um número par. Isso aqui é falso. Por quê? Se você olhar aqui, ó, 4 é um número positivo, essa primeira parte aqui é verdadeira. Entretanto, essa segunda parte, 3 é um número par, isso aqui é falso. Claramente falso. Por que então que a frase toda é falsa? Porque as desse e aqui, ó,
gente vai estudar mais a fundo é quando a gente pega, estou pegando aqui duas afirmações e combinando elas para formar mais uma afirmação. Quando a gente usa o conectivo e, o todo só será verdadeiro se as partes aqui forem verdadeiras ambas. Tá? Então, como isso aqui é falso, o todo é falso. Mas mais adiante a gente vê, tá? Como usa o e, o ou, as negações, tá? Nas próximas aulas. O exemplo 10 aqui, 1 mais 1 igual a 3. Claramente falso. Tá, então por enquanto pra gente, um número é uma proposição pra gente, antes de tudo tem que ser uma afirmação. Tá? Vocês estão vendo que aqui nesses exemplos eu estava preocupado em dizer qual é verdadeiro e qual é falso. Né? Qual exemplo é verdadeiro e qual é falso. Mas vamos ver um exemplo de que existem algumas sentenças declarativas que a gente não consegue fazer isso. Não consegue falar se ela é verdadeira ou falsa. Olha essa frase em azul aqui. Ó. Esta sentença é falsa. Então ela está falando que o que ela está escrito nela, o conteúdo dela é falso. Então, vamos supor os dois casos, dela ser verdadeira ou falsa. Se ela fosse verdadeira, então o que está escrito nela é verdadeiro. Ou seja, ela é falsa. Então ela seria verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Agora, se ela fosse falsa, quer dizer que o que está escrito nela é falso. Logo, se olharmos, ela está dizendo que ela é falsa. Como isso é falso, ela é verdadeira. Então também ela seria falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Tá? Isso aqui que nós chamamos é um paradoxo, conhecido como paradoxo de Eubulides de Mileto. Tá? Então o que acontece? Não são todas as afirmações da língua portuguesa que podem ser consideradas proposições. Tá? Não são todas as afirmações que têm essa propriedade de serem ou só verdadeiras ou só falsas. Então, a fim de ser proposição, nós queremos só aquelas afirmações que satisfaçam essa propriedade. Ou são verdadeiras ou são falsas. E não podem ser verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. Tá? Então, o que a gente vai fazer para definir o que é uma proposição para a gente? Vamos assumir esses dois princípios. Tá? O primeiro princípio, que é o que essa frase em azul fura, é o princípio da não contradição. Tá? Então, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, isso aqui não é uma proposição, porque ela fura esse princípio. E o segundo princípio que nós assumiremos é que toda proposição, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Não há terceira possibilidade. Tá? Não existe um talvez. Então, toda proposição que é estudada em matemática, você vai olhar, você tem que ou saber dizer se ela é verdadeira ou falsa, tá? Ou saber dizer que ela pode ser verdadeira ou falsa. Não pode ter terceira opção, tá? Mesmo que eu não consiga dizer qual caso é, eu consigo dizer que é um dos dois que ocorre, ok? Então, de forma resumida, temos a definição de proposição, que é essa aqui. Proposição, então, é uma afirmação que ela é verdadeira ou falsa, mas não ambas, ok? Então, exemplos de proposições. 3 mais 3 igual a 6, isso que é verdadeiro. Choveu no Brasil em 12 de dezembro de 1523. Isso aqui eu não sei falar se é verdadeiro ou falso. Mas eu posso te garantir que é só um dos dois casos que ocorre, né? Choveu ou não choveu. Se choveu, a frase é verdadeira. Se não choveu, a frase é falsa. Tá? Terceiro, a Terra gira em torno do Sol. Verdadeiro, né? Exemplo 4. O 105º dígito da expansão decimal de raiz quadrada de 3 é 7. De novo, esse aqui é um caso também que eu não sei te falar se é verdadeiro ou falso. Você tem que pegar o raiz quadrada de 3, calcular lá a expansão decimal, pôr numa calculadora que tenha pelo menos mostre 105 números, 105 dígitos, e olhar o 105º dígito, para ver se é o número 7 ou não. Se for o número 7, essa proposição é verdadeira. Se não for o número 7, essa proposição é falsa. Então, mas
Eu não sei dizer se é verdadeiro ou falso, mas eu posso te garantir que só tem essas duas possibilidades. Que o 105º dígito é 7 ou não é, tá? Se for 7 é verdadeiro, se não for 7 falso. Só tem essas duas possibilidades. Exemplo 5 aqui. Vamos considerar aqui também geometria euclidiana, tá? Lá que vocês estudaram no ensino médio, nada de geometria não euclidiana. Aqui diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Aqui faltou o grau, o símbolo de graus, tá? Depois eu coloco. Isso aqui é verdadeiro no contexto da geometria euclidiana, né? Só vocês saberem, existem outros tipos de geometrias em que os ângulos internos de um triângulo, você calcula e soma, pode dar maior que 180 graus, tá? Mas a geometria clássica que a gente estuda, vocês estudaram em G1 e G2, isso aqui é verdadeiro. Exemplo 6, Palmeiras não tem mundial, que é verdade faz tempo, né? Exemplo 7, não existe vida em Marte, verdadeiro também. Essas afirmações aqui não são proposições, tá? Cuidado. Bom, exemplo 1 aqui é x igual a 3. Isso aqui não depende do x. Porque se o valor de x for 3, isso aqui é verdadeiro. Se o valor do x for 5, por exemplo, isso aqui fica falso. Então isso aqui não é uma proposição, tá? Porque depende do valor de x. Esse negócio dos quantificadores, a gente vai ver mais ao final dessa parte de lógica. Quando a gente começa a colocar alguns valores, usar alguns operadores, o para todo e o existe, daí começa a aparecer umas variáveis, tá? Isso aqui a gente vai ver mais pra frente. O exemplo 2, você está bem, não é uma afirmação, né? Então não é proposição. A terceira também não é uma afirmação, então também não é proposição. O exemplo 4 aqui, ó, essa sentença é falsa, é a mesma aqui do paradoxo de Eubulides de Mileto. Então ela não satisfaz o princípio da não contradição. Isso aqui que a gente chama que é uma contradição, que é uma sentença que é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Bom, durante o curso nós utilizaremos letras maiúsculas para representar as proposições, tá? Talvez eu possa falar assim, considere a proposição P. Aí P é uma proposição, então eu vou colocar dessa forma. Então, por exemplo, nesse caso, aqui P é a proposição 4 é um número positivo, Q é a proposição 1 mais 1 igual a 2. Aqui P, a proposição 4 é positivo. Então, durante o curso nós utilizaremos letras maiúsculas para representar as proposições. Geralmente eu vou usar P, Q, R, S, mas nada me impede de usar A, B, C, X, Y. Mas geralmente vou usar sempre maiúscula, tá? Para representar as proposições. Tá, aqui nos exemplos, não, vai ser assim que eu geralmente vou colocar. Quando eu pôr P dois pontos, é entre aspas a proposição, quer dizer que essa proposição 4 é um número positivo, é P. Estou chamando ela de P toda essa frase, tá? Aqui também, ó, 1 mais 1 igual a 2, eu estou chamando de Q. Note que os exemplos 1 e 3 representam a mesma proposição. 4 é um número positivo. Só que elas estão escritas de formas distintas. Aqui usando por extenso e aqui usando a linguagem mais matemática. Ok? Bom, era isso. Na próxima aula a gente começa a estudar a parte dos conectivos lógicos, esse capítulo 3, até entrar na parte de tabela verdade, que é quando dá pra gente fazer exercício, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo lá pelo WhatsApp ou por e-mail.